Bom dia, bom dia, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Chegamos aí mais uma sexta-feira para o nosso devocional. Nossos amigos aí começaram a chegar, já estão chegando aí, já estão acostumados com o nosso horário. E que graça é essa que o Senhor nos deu de podermos de novo compartilhar de uma sexta-feira e fazer mais um devocional, falar um pouquinho daquilo que nos motiva, né? Nos motiva a aprender, nos motiva a viver uma palavra de Deus, uma palavra de ensinamento, uma palavra que pode aí transformar o nosso dia a dia. O Edson já chegou, Deus te abençoe, Edinho, Deus te abençoe. Então, que seu coração seja sempre grato. Eu sempre questiono e falo sobre a respeito, né? Nem questiono, falo a respeito da gratidão. Porque são tantos os benefícios que o Senhor nos tem dado, tanto que não tem outro sentimento que deva existir mais no nosso coração, ou não deva ocupar mais a nossa vida, que não seja agradecer por tudo aquilo que Ele nos tem proporcionado, né? Sempre digo para vocês que, tranquilo, lutas, tribulações, dificuldades fazem parte desse exercício, fazem parte dessa nossa vida, e essas intercorrências durante a vida que a tornam tão prazerosa, porque vamos vencendo aí batalhas por batalhas, lutas por lutas, e vamos conseguindo se aproximar daquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele preparou de bênção para nós, viu? Então é assim, agradecer ao Senhor por termos chegado até aqui. Sim, Viviane, Deus te abençoe, minha querida, Deus te abençoe. Tenha aí um lindo dia, tenha um dia de bênção aí, dia de paz, viu? Deus te abençoe. Bom, hoje eu vou tentar ser sucinto, tentar, não é promessa. Uma das minhas grandes dificuldades é justamente essa, é ser sucinto. Mas vamos falar sobre se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos falar sobre se Deus quiser. Desculpa aí o trocadilho. Mas o que tem a ver? O que tem a ver essa expressão, né? Se Deus quiser. Como tudo nessa vida, por vezes nós banalizamos algumas coisas, e essa frase me parece e que ela também é banalizada nas nossas expressões, né? Qualquer coisa ou qualquer situação é se Deus quiser. E ela demonstra algumas coisas. Eu coloquei aqui três possibilidades que eu acredito que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre essa expressão, se Deus quiser. O que ela reflete? O que ela demonstra, né, para algumas pessoas, para alguns momentos? O que ela demonstra? Pastor Paulo, Deus te abençoe. Um dia aí de vitória, um dia de bênção. Esse homem é de Deus e trabalha muito pelo reino. Um grande abraço, viu? Para você aí, família, Regina, filhos. Deus te abençoe. Se Deus quiser, então vamos lá. 3 pontos. Submissão, comodismo ou falta de conhecimento? Quando as pessoas usam essa expressão, se Deus quiser, na realidade, o que ela está expressando, o que ela está dizendo, né? É um ato de submissão a Deus? É uma atitude de comodismo diante da situação? Ou é falta de conhecimento daquilo mesmo que ela está dizendo? Então, o primeiro passo, vamos pensar que seja falta de comodismo. Quando é falta de conhecimento? É quando a pessoa no seu dia a dia está vivendo aí a sua vida e diante da necessidade de tomar uma atitude, necessidade de fazer alguma coisa, ele simplesmente diz aí, se Deus quiser. Mas são pessoas que se frustram e vivem uma vida frustrada porque na realidade ele não conhece o que isso quer dizer, esse se Deus quiser. Ele não conhece a Deus, ele não conhece, ele não busca
conhecer a Deus. Ele nem imagina qual é a forma como Deus tem cuidado de nós. Como é que Deus age, como é que Deus faz. Então ele diz assim, olha, se Deus quiser, mas ele não sabe o que é que Deus quer. Quais são os projetos e os planos, os caminhos que Deus nos ensina, que nós devemos andar para que alcancemos objetivos, né? Então ele pega e só diz, olha, se Deus quiser. Ô fulano, isso assim, vai acontecer, não vai acontecer, você vai fazer, não vai fazer, o que está acontecendo, do que está dependendo isso, né? Ele diz, olha, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser vai acontecer, quando na realidade ele nem imagina quais são os planos de Deus. Então é necessário saber quem é Deus e saber como é que Deus cuida de nós. Saber quem é Deus, conhecer quais são os planos de Deus e a forma como ele aplica esses planos na nossa vida. E aí, se Deus quiser, não vai ser sempre uma resposta por falta de conhecimento. Porque quem conhece a Deus, quando escuta alguém falando de determinados assuntos e ele usar essa expressão, se Deus quiser, você já logo percebe, fala, não sabe do que está falando, não sabe o que está respondendo, porque não conhece a Deus. Dentro desse aspecto, Deus não vai agir. Dentro desse aspecto, Deus não vai interferir. Nesse aspecto, nessa condição, nessa atitude, nessa ação, Deus não vai contribuir, Deus não vai de forma nenhuma interferir. Por quê? Dentro daquilo que é o projeto de Deus para o homem, aquela atitude está fora. Aquele comportamento não é aquilo que Deus preparou. A Bíblia tem uma série de exemplos de homens que tomaram atitudes por si só, fora do projeto de Deus, fora do plano de Deus, e talvez a Bíblia não relata que eles tenham respondido dessa forma, mas a atitude era uma atitude de esperança, e dentro da atitude de esperança, eu posso até pensar sim, que em seu coração falou, se Deus quiser vai dar certo. Quer um exemplo? Pensa em Jonas, quando Jonas recebe de Deus uma ordem para ir a Nínive e eles não obedecem essa ordem, ele pega e vai para Tarse. Estou fazendo uma alusão de que diante da situação de Jonas, na decisão que ele tomou, ele podia ter pensado assim, eu vou para Tarsis, porque se Deus quiser, vai dar certo. E é natural que não deu certo, é natural que Deus não queria, aquilo era um desejo do coração de Jonas, sair da missão, né? Fugir daquela missão de levar a palavra até a Nínive, e aí deu no que deu, onde Jonas foi responsabilizado pelo mau tempo, pela situação no barco, em que ele está usando como transporte, e teve que se voltar lá e cumprir com aquilo que Deus tinha determinado. Então, a falta de conhecimento daquilo que é o plano de Deus, e a aplicação da vontade de Deus, nos leva a erros, né? Então, há uma definição que eu gosto muito, quando a gente fala assim, a respeito de se Deus quiser, por falta de conhecimento, é tanto a falta de conhecimento em algumas pessoas, que ele não entende a relação de graça e misericórdia. Mas Deus é tão bondoso que Deus vai agir com graça, vai agir com misericórdia. Tem uma definição de um autor que eu particularmente acho que explica muito bem isso aí. Então, o que é de fato a graça de Deus? Graça é quando Deus nos dá, apesar de não merecermos. Isso é graça. Deus nos dá, apesar de não merecermos. E quando é misericórdia? É quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ele agiu com misericórdia. E aí, a graça de Deus e a misericórdia de Deus andam aliadas dentro na nossa vida, dentro das decisões que nós tomamos, né? Eu te convido a você parar para pensar quando você usar essa expressão, se Deus quiser. Se você está usando ela pela falta de conhecimento que você tem daquilo que Deus tem preparado para você. Em Tiago 4:2, está escrito assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam,
mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Mas parece ser mais simples, eu dizendo, mas parece ser mais simples responsabilizar a Deus pelos nossos fracassos e insucessos quando dizemos se Deus quiser. Percebe, nesse texto, Tiago está dizendo, olha, vocês não recebem as coisas, vocês não vivem as coisas, vocês não são abençoados, a graça de Deus não é derramada com bênção sobre a vida de vocês, porque quando vocês pedem mal. Quando vocês pedem, o maior motivo de vocês pedirem não é a coletividade, não é para a alegria de uma comunidade, não é para atender uma necessidade que seja social, mas é só para o seu bel prazer, que é só para o seu entendimento. Isso é só uma demonstração de que existe o se Deus quiser pela falta do conhecimento. E Tiago está ensinando, olha, cuidado com a oração que você faz, vê o que você pede nessa oração, porque ela não pode atender somente uma necessidade particular, pessoal, ela não pode ser só, ela não pode ser individualizada, percebe? Quando ele diz o quê? Olha, vocês pedem e não recebem, pois pedem primeiro por motivos errados e segundo, para gastar com os seus prazeres. Está lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 2 e 3. Sim? Então, cuidado com a expressão se Deus quiser, porque pode demonstrar, em alguns casos, falta de conhecimento daquilo que Deus tem preparado aí para nós, para todos nós, humanos e criaturas suas, filhos seus. Sim? Por comodismo, as pessoas também usam a expressão se Deus quiser, porque elas se acomodam dentro de uma circunstância, estão acomodadas. Quando sabemos o que somos e o que temos que fazer, e que isso depende de ação, mudança, de esforço e empenho próprio. Mas apesar de saber de tudo isso, que depende de ação nossa, nós fazemos, nem sempre nós não nos sentimos assim motivados a fazer, né? Nós não queremos fazer. E aí, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai se ajustar. Na realidade, por comodismo, essa expressão pode ser usada em função de quê? Porque não acreditamos ou não valorizamos o objeto da necessidade. Sempre que o que eu preciso fazer não é tão importante, ou eu não estou de nenhuma forma motivado a trabalhar por aquilo, eu uso a expressão, vai dar certo sim, mas se Deus quiser. Como se estivesse na dependência de Deus a realização daquilo. É muito comum fazermos até cara de paisagem, assim, na expectativa do que vai acontecer. E afirmamos de uma forma bem religiosa, às vezes até religioso, né? Olha, se Deus quiser. Se Deus... Não é bem assim. Não é bem assim. Não vai acontecer. Existem coisas da nossa vida, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, que para que elas mudem, há necessidade de que eu ou você façamos mão na massa, esforço, né, dedicação, empenho, é pessoal, é você mesmo que tem que ir lá e tem que fazer. Porque senão, não vai acontecer. Está fora da questão ser vontade de Deus ou não. Desse aspecto, a realização está na dependência de você realizar. Deus pode orientar, Deus pode direcionar, e eu creio que Ele vai, mas fazer está na sua mão e está em minha mão. Estou falando daquilo que depende da nossa interferência. Sim, é da nossa interferência. Eu posso orar a Deus pedindo para que haja uma transformação, que um móvel mude de lugar. Posso orar a Deus. Mas Deus não vai mudar um móvel de lugar porque eu estou orando a Ele. Eu tenho que ir lá e tenho que mudar o móvel de lugar, porque não é um milagre. Mudar o móvel de lugar não é um milagre.
Não é de um milagre que eu preciso. Eu preciso de disposição e força para chegar lá e mudar. Ah, mas eu não consigo sozinho dentro do exemplo do móvel. Então vá buscar ajuda, mas é você que tem que fazer. Não depende do milagre. Em 2 Reis, temos uma história de Naamã. E a história de Naamã é uma história muito interessante. Ela traz alguns ensinamentos. E um dos ensinamentos que a história de Naamã traz é justamente essa questão do comodismo. Naamã era um soldado, um homem importante, e era leproso. E ele fica sabendo que no outro reino havia cura, Deus agia, havia cura. E ele vai então buscar essa cura. Ele vai lá em direção ao rei. O profeta se apresenta como aquele que vai ajudá-lo na busca da cura, e o profeta determina ele então e diz a ele: olha, a forma como você vai ser curado é você ir lá no Rio de Jordão e você vai mergulhar 7 vezes. Naamã, a primeira atitude de Naamã não foi uma alegria. Eu fico pensando que como pode nós, seres humanos, como nós somos difíceis para algumas coisas, né? Naamã recebe a orientação para a cura. A primeira atitude dele não foi ficar alegre por causa da possibilidade da cura. Ele fica triste, porque ele se sentia um homem importante demais. E ele fala: poxa, mas eu vou ter que ir lá no Jordão, um dos piores rios da região, para mergulhar? Ele recebe a possibilidade de cura. Ele, olha, vai lá, o profeta diz, vai no Rio de Jordão e mergulha 7 vezes. Em vez de ele ficar feliz com a possibilidade da cura, não, ele arruma um problema para achar ruim ou para questionar a forma como estava. Era muito cômodo, entendeu? Para ele mergulhar em rios melhores. Ele estava buscando essa comodidade, em rios melhores, em rios mais limpos, de acordo com aquilo que ele acreditava. O Jordão passou a ser um problema, porque era um rio, na visão dele, um rio ruim. Comodismo, né? Se como queria facilidades, queria conforto, né? Por que não queria ir no Jordão? Mas ele é orientado aí pelas pessoas que estão ao seu entorno, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelo seu menino, e ele fala: olha, você não está prestando muita atenção nisso não, você está leproso, é só ir lá no Jordão, é só ir até o Jordão e você vai mergulhar lá e vai resolver isso. O que você está arrumando problema? Qual é o problema? Onde você está vendo o problema? E atendendo essa orientação, ele vai até o Jordão, mergulha 7 vezes e ele sai curado da sua lepra e convertido também a Deus. Então, percebe como nós gostamos da comodidade e em função da comodidade nós usamos a expressão: se Deus quiser. Se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser eu vou fazer, se Deus quiser. Meu amigo, Deus quer. Deus quer, e Ele quer principalmente que você tenha coragem e disposição para pôr a mão na massa, levantar-se, ir lá e realizar o que precisa ser realizado. Então, Deus quer, mas nesse aspecto, que você saia do comodismo e que você mesmo faça aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Nós temos a nossa natureza humana, ela é difícil mesmo, né? Ela é difícil, porque nosso coração é cheio a expressão moderna, atual, é cheio de mimimi, né? Nosso coração é cheio dessas coisinhas, cheio de mimimi. Então, cuidado, cuidado. A outra, e aí a mais importante dos momentos em que nós dizemos aí a expressão "se Deus quiser", e aí é o certo, é quando, diante da situação, nós usamos "se Deus quiser" por submissão àquilo que é vontade de Deus. Aí está certo. Mas lembre-se,
para ser submissão à vontade de Deus, primeiro, não posso ser acomodado, tenho que estar disposto à realização das coisas. Segundo, eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus. Eu tenho que me esmerar em buscar saber qual é a vontade de Deus. Esta é a forma correta da aplicação dessa frase. É importante entender a soberania e a vontade. Quando eu digo se Deus quiser, afirmo que é Ele que está sobre o controle, é Ele que está no controle de tudo e que concordo com Ele. Concordo que Ele tem as melhores respostas para as minhas perguntas, concordo que Ele tem as melhores saídas para as minhas dificuldades. Eu concordo que tudo está sobre o seu controle. Então, quando eu digo, se Deus quiser, mas é numa atitude de submissão àquilo que é a vontade de Deus para a realização das coisas, aí sim, se Deus quiser, está sendo utilizado de uma forma correta, adequada e funciona, né? Porque Deus é soberano, Deus está sobre nós e Ele tem lá sempre nos ensinado quais são os caminhos que Ele espera que nós andemos. O que nos falta, talvez em algum momento, seja a confiança de crer que daquela forma é a forma como Deus preparou. Mas tenha a certeza, porque quem anda com Deus, quem conhece a Deus, quem se preocupa em se aproximar de Deus, essa aproximação gera conhecimento, gerando conhecimento, gera confiança e fé naquilo que o próprio Deus nos ensina. Ele nos deu Cristo como um grande exemplo, né? Deus nos deu Cristo como um grande exemplo a ser seguido. E Cristo, dentro de todo o projeto de Deus para a vida de Cristo, ele não foi frustrado. Ele não se frustrou. Então, quando eu digo, se Deus quiser, e mais no meu coração existe um espírito de submissão, é porque então eu estou pensando da forma correta. Quando conheço Deus, acalmo o meu coração na certeza do seu cuidado. Quando eu conheço Deus e eu digo, se Deus quiser, não gera em mim uma expectativa falsa ou uma ansiedade, mas gera em mim a calma e a tranquilidade de saber que a sua vontade ela é boa. Em Jeremias 29:11, o profeta ele diz o seguinte, porque Jeremias está falando, trazendo uma profecia ao povo de Israel, e no versículo 11 ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nesse texto, Jeremias estava entregando uma carta ao rei a respeito do que Deus iria fazer com aquele povo. Estava declarado aí o cuidado de Deus e dizendo ao povo, olha, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Mas é interessante que nesse texto ele fala ainda, olha, não é para agora. Não vai ser já. Não vai ser nesse momento. Vai se cumprir aí os 70 anos do cativeiro. E após esse tempo, eu vou libertar vocês e eu vou trazer coisas excelentes para vocês, porque os meus pensamentos para vocês são bons. Os planos que eu tenho para vocês são bons, né? Então, não é diferente no dia de hoje. Mas isso só é possível quando houver submissão àquilo que é vontade de Deus. Houver entrega do nosso coração na certeza de que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. É nessa certeza. Não é diferente hoje. Então, que eu, começando por mim, depois você, nós possamos, quando pensarmos dentro da nossa vida, nas nossas conversas, usar a expressão se Deus quiser, nós reflitamos muito bem em que momento nós vamos usar essa expressão. Porque ela não pode ser usada por falta de conhecimento da vontade de Deus. Busque conhecer qual é a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina de A a Z quais são os planos e os projetos de Deus para nossas vidas. Busque conhecimento. Não use por comodismo, por se livrar de uma responsabilidade. Fique atento àquilo o que é que você tem que fazer.
para que as coisas venham a acontecer. E as coisas boas venham a acontecer, os resultados sejam positivos e que você possa usufruir daquilo que Deus tem preparado. Então, cuidado quando a expressão "se Deus quiser" for por comodismo. Agora, use-a sem problema nenhum. Use-a sempre quando em seu coração houver o entendimento de que nós estamos submissos à vontade de Deus. É Ele que nos direciona e cabe a nós entendermos qual é a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A sua vontade, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando eu tenho certeza disso, eu digo com a maior alegria: olha, se Deus quiser, porque não me acomodarei, conheço a sua vontade e agora é só trabalhar para que ela aconteça, e acontecendo, ela será um prêmio para a minha vida, trará bênçãos para a minha casa, trará bênçãos para a minha família, com certeza, fazendo a vontade de Deus. Ah, sim, as coisas mudarão, as coisas mudarão. Eu quero deixar com vocês Salmos 37, no versículo 3. Esse aí você pode anotar aí no cantinho, Salmo 37, 3, 4 e 5. E aí você, se possível, decore esse texto. Decore esse texto para ele ficar bem guardadinho dentro de você, e você, na vida, nas suas tomadas de decisões, você lembre desse texto. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Tranquilo? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E o que eu tenho para dizer para você? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Sem comodismo. Sem falta de conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Fique tranquilo. Porque Deus quer. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos pela tua graça que é derramada sobre as nossas vidas, mesmo que não mereçamos tanto cuidado. Te agradecemos pela tua misericórdia, que apesar de tantos erros, apesar de tantas fraquezas, apesar de nossas limitações, o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, mas o Senhor age com graça e bondade, nos permitindo sempre um novo dia, sempre um novo tempo. Então, Senhor, muito obrigado. Senhor, e que esse devocional de hoje não possa entrar em nosso coração como um ensinamento, e que quando nós usarmos essa expressão, se Deus quiser, em nosso coração haja a certeza de que estamos nos empenhando para fugirmos da acomodação, mas estamos nos empenhando para conhecer a tua vontade e estar submisso a ela. Senhor, obrigado por tudo. Recebe a nossa gratidão. Dá-nos um dia de paz, um dia de bênção. Dá-nos um dia cheio da tua graça. Senhor, hoje, com nossos amigos, eu quero entregar em tuas mãos, lembrar do nome da Rose Carmona, do seu esposo Sidney, dos seus familiares, que estão vivendo um momento de luta, um momento de dificuldade, e eu peço que a tua graça seja derramada sobre a vida dessa família, que a graça é a tua bondade, o teu conforto, o teu consolo, a alegria da tua presença seja derramada sobre a vida da Rose, da vida do Sidney, dos seus filhos. Senhor, abraça, Senhor, essa família, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo, dá-nos um final de semana cheio de bênção, cheio da tua graça, cuida de nós, em teu nome eu peço, amém, graças a Deus. Sim, estamos juntos, semana que vem, se Deus preparar, estaremos aqui, se Deus quiser, estaremos aqui, mas porque submissos à sua vontade, se Deus quiser, estaremos aqui, e eu creio que Ele quer.
No domingo temos reunião em São Mateus, temos reuniões na Desembargador Silva Pereira, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, às 18h30, teremos reunião lá, e que você sendo meu convidado, esteja presente, para que nós possamos ali nos confraternizarmos, cantarmos louvores a Deus e ouvir uma palavra abençoada. Deus te abençoe, uma excelente semana, fiquem com Deus.